Reinaldo, falando aí do senador e presidenciável do PL, o Flávio Bolsonaro, ele associou o presidente Lula e o ministro Flávio Dino, do STF, ao crime organizado. Isso foi durante um evento promovido pelo grupo Voto em São Paulo ontem. Flávio voltou a defender a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O senador afirmou que Lula deveria agradecer ao presidente Donald Trump e acrescentou o seguinte, abre aspas, aí você olha para o presidente do Brasil e ele pensa o contrário, porque parece que ele é o chefe do PCC. O ministro da Justiça do Lula, chamado Flávio Dino, que agora é ministro do STF, entra numa favela no Rio chamada Complexo da Maré, violentíssima, o berço do Comando Vermelho. Ele entra sem policial, sem escolta. E ali você entra debaixo de muito tiro, dentro de um carro blindado, que é como a polícia faz, ou você tem autorização do tráfico para entrar. O que vocês acham que aconteceu ali? Quando o próprio Lula vai fazer campanha dentro de uma outra favela no Rio, chamada Complexo do Alemão, outra área dominada pelo Comando Vermelho, ele está ali também, dispensou os policiais. Por que as cadeias ficaram em festa em 2022 quando Lula foi declarado presidente da República? Fecha aspas. Olha, bom, então agora a gente precisa ir a. Vou usar o nome do meu outro programa. Ir ao é da coisa, né? Para citar Clarice Lispector. Né? Em primeiro lugar, veja você, né? Eu brinquei hoje, escrevi um texto hoje de manhã no Metrópolis, né? Que alguns colunistas reaças, na verdade, mas que gostam de exibir sua trajetória progressista. E aqui é o seguinte, as pessoas podem ser o que elas bem entenderem. Agora, praticar reacionarismo em nome do progressismo, aí não, né? Aí é estelionato intelectual, né? Começaram com essa história de que não podemos discriminar ninguém na política. Não, não pode discriminar ninguém na política desde que as pessoas topem a democracia. Se elas não toparem a democracia, é para discriminar sim. Porque, afinal de contas, o regime é democrático. Se a proposta da pessoa é acabar com a democracia, essa pessoa não precisa ser ouvida, ela precisa ser denunciada. Eu vou dizer de novo. Na democracia, todo mundo pode pôr a sua posição, expor a sua posição, etc. Mas a democracia não comporta defesa de golpe de Estado. É crime. Por que você está falando isso? Porque o Flávio, no dia 14 de junho, deu uma entrevista à Folha ameaçando o Supremo. E, portanto, ameaçando dar um golpe de Estado. Caso o Supremo não faça o que ele quer, se à época ele não era candidato, mas se vencesse um deles. E ele não retirou isso até agora. Isso continua lá. Né? Isso continua a valer, essa fala. Não, mas é isso aí, fica aí, esses petistas falando, porque aí se você critica essa posição, então você se torna automaticamente petista. Né? Como eu não devo satisfações a ninguém, né? eu, eu falo o que eu bem entendo e se acha que é petismo, paciência. Né? A próxima etapa é tomar um suco de capim. Né? Não é por petismo, é por defesa da democracia, que eu espero que os liberais também façam. Né? Eu estou abrindo várias janelas, eu vou fechar todas. E aí começou essa história, não, isso daí, essa crítica ao Flávio não procede, porque, na verdade, houve um colunista até de um jornalão que chegou a dizer que, como é que é, a esquerda queria impedir a direita de fazer política. Olha, coitadinha da direita, estou com pena dela, Rafael, porque a coitada da direita, tão esmagada no Congresso Nacional, não é mesmo? Tem tão poucos, não é isso? Aquela maioria de esquerdista que tem no Congresso, não é uma maioria de esquerdista no Congresso? Hein? A maioria de esquerdista nos governos de Estado, a maioria de esquerdista nas assembleias legislativas, a maioria de esquerdista nas câmaras de vereadores? Quem que está impedindo a direita de fazer política? O que se faz é denunciar quando essa direita tem um discurso golpista. Aí sim. Porque golpe é crime. Eu acho que isso que o Flávio Bolsonaro fez é crime. Ele está ameaçando o Supremo. Isso não é aceitável.
E, no entanto, está aí. Nunca retirou. Mas começou essa história. Não, na verdade, ele é um moderado. Ele é moderado. A mulher dele disse que ele era moderado. Ele mesmo se disse, para ficar no tema que a gente já tratou hoje, né? Como é que é? Sou um Bolsonaro vacinado. Contra a hidrofobia ideológica, não. Porque foi só o Dark Horse dar alguns corcovos e ele voltou para o seu lugar, como se diz por aí, de conforto, que é o extremismo. Aí ele vai a uma palestra de uma entidade dirigida por uma empresária que busca conscientizar as elites brasileiras, né? Se alguém viu um risinho de ironia, é verdade, né? Só tem que conscientizar da democracia, na verdade, que a democracia é inegociável. Aí o Flávio vai lá e volta a ser um Bolsonaro. Porque não existe bolsonarismo moderado, né? O Diógenes, o filósofo cínico, né, eu brinquei, andava com uma lamparina à luz do dia em Atenas, procurando um homem honesto. Esses colunistas que buscavam o bolsonarismo moderado ficaram com a sua lamparina apagada, procurando o bolsonarismo moderado. Não existe bolsonarismo moderado. Se é moderado, não é bolsonarismo. Se é bolsonarismo, não é moderado. Aí vai o cara e acusa o presidente da República de ser ligado ao crime organizado, porque teria subido uma favela sem segurança, o que é mentira. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque nem pode acontecer, nem depende da vontade do presidente. E acusa o Flávio Dino, à época ministro da Justiça, de ter feito a mesma coisa. Voltaram com a história do boné do CTX, que era complexo do alemão, que diziam que era uma sigla de organização criminosa. Aí vai esse cara, fala isso, mas aí então é preciso ver quem está falando. É preciso ver quem está falando. Quem condecorou um miliciano preso foi ele, Adriano da Nóbrega, que liderava o escritório do crime no Rio de Janeiro. Quem contratou a mãe e a mulher do miliciano no gabinete foi ele. E ambas foram pagas com rachadinha. Quem pediu para um grupo de matadores, um grupo de extermínio, se deslocar da Bahia para o Rio de Janeiro foi o pai dele. Quem tem contatos, tinha contatos com a milícia da Zona Oeste do Rio, era o Fabrício Queiroz, que cuidava do gabinete dele, amigo do pai dele. Vamos falar de, então, afinidades eletivas? Quando o Comando Vermelho foi buscar alguém no topo da hierarquia da política do Rio de Janeiro, foi o Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia, que está preso, que é amigo dele. Quem que é amigo do crime organizado? Do que é que ele está falando? Então, ou essas coisas são devidamente esclarecidas, ou fica essa conversa de maluco. Ah, não, porque fulano, ligado ao crime organizado, subiu a favela sem escolta. Primeiro, insisto, é mentira. E segundo, porque nós estamos de volta, nós estamos falando de novo do massacre da Penha e do Alemão. A extrema-direita entende que a única forma de subir uma favela é matando pessoas, enfileirando corpos, largando corpos na mata. Que são os vapores do narcotráfico, os pobrezinhos do narcotráfico, a base do narcotráfico. Porque o topo do narcotráfico, quando foi buscar alguém do Comando Vermelho, foi buscar lá na extrema-direita, segundo a polícia. Segundo a polícia, foi buscar o Rodrigo Bacelar. Que era um dos pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro ligado ao bolsonarismo. Então vamos falar tudo. Então vamos saber quem é ligado a quê.
né? A segurança do Rio de Janeiro está com Flávio Bolsonaro desde o governo Witzel. É ele que manda na segurança do Rio de Janeiro. Agora, durante esse mandato interino aí, que talvez fique até o fim, agora houve uma mudança ali em algumas coisas, mas também no interino não consegue mudar tudo, não. As lambanças da segurança do Rio de Janeiro pertencem ao grupo do senhor Flávio Bolsonaro. Não tem nada, zero, não tem uma opinião progressista ou uma compreensão diferenciada que não seja tiro, porrada e bomba na segurança do Rio de Janeiro desde o do Witzel, entregue aos aliados do senhor Flávio Bolsonaro. E aí ele vai acusar o presidente de ser ligado ao crime? Ele vai acusar o Dino de ser ligado ao crime? Porque eles não querem que se classifique como grupos terroristas. Primeiro que não, de fato não são outra coisa. Nós vamos ver daqui a pouco, tem coisa grave acontecendo em relação ao PCC em São Paulo, etc. E, evidentemente, isso não tem a ver com terrorismo. É coisa de outra natureza. Né? Então, é preciso que a gente revele as coisas como as coisas são. Né? E aqueles que estavam ali, como Diógenes, buscando um bolsonarista moderado, bom, não encontraram, né? Esperam que tenham melhor sorte do que Diógenes, porque Diógenes, quando se zangava, quando ficava malucão, ele costumava exercer hábitos que deveriam ser solitários em público, né? Eu desejo melhor sorte àqueles que buscaram o colunismo moderado, né? Podem nos poupar dessas coisas grotescas, ao menos dessas, né? Já que não nos pouparam da outra, que é buscar o bolsonarismo moderado.